que eu terei prazer de receber, de conversar com você, quem sabe trocar ideia, experiências novas, amigos novos, tudo isso faz parte da nossa vida. Pois bem, eu quero convidar você para nós nessa noite falar alguma coisa sobre Pedro. Quem é Pedro, qual a sua função, quem era ele e os seus comportamentos, suas atitudes, que para muita gente é ridículo. Tem gente que critica de Pedro, tem gente que fala de Pedro e esquece das virtudes e dos valores. Eu não gosto muito e sempre recomendo, principalmente a igreja, que quando for falar alguma coisa de alguém, procure ter certeza se realmente é aquilo que ele está falando. Eu já falei de Davi, simplesmente porque um dia Davi caiu. Mas eles esquecem que Davi tinha tanta preciosidade para Deus, tinha tanto valor para Deus, que Deus não levou em consideração o pecado de Davi, puniu ele realmente, como devia de punir, mas Davi continuou sendo aquele homem segundo o coração de Deus. Já vi alguém falar de Jonas também, porque Jonas não quis ir a Nínive, mas depois foi, pregou o evangelho, salvou aquela cidade, mas as pessoas não procuram saber as virtudes e os valores que Jonas tinha, viu? E pregou assim de qualquer maneira, chamando ele de um irresponsável, de uma pessoa desobediente, e esqueceu de ver os valores dele e a razão por que ele não queria ir a Nínive. Irmãos, eu aconselho você, quando você for criticar de alguém, procura primeiro saber se você tem todas as razões para criticar, se você está com todo o direito de criticar. Segundo, se você for criticar, procura saber se você pode ensinar aquela pessoa. Ah, você fez mal feito e você sabe ensinar ele a fazer bem feito. Se você não sabe ensinar, por que você criticou? A ética diz que nós só devemos criticar uma pessoa quando nós temos condições de ensinar ele, para ele não errar mais. Então eu tenho visto muita gente falar de Pedro, porque Pedro negou Jesus, porque Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Bom, vamos ver hoje realmente se você tem razão. Quem era Pedro? Pedro era um galileu. Um judeu daquele mesmo cascudo, daquele que tinha prazer de ser judeu, circuncidado legalmente, segundo a lei, e ele fazia questão de manter as suas qualidades. Segundo, foi chamado por Jesus. A primeira coisa que eu quero que você preste bem atenção, que quando você está falando de um Pedro, você está falando discretamente ou indiretamente de Jesus. Porque se Pedro fosse aquilo que muita gente fala, então Jesus estaria errado. Jesus chamou a pessoa errada. Jesus não sabia escolher. Jesus não sabia quem ele chamava? Não. Gosto muito de ser justo naquilo que faço. Alguém disse um dia para mim assim, e quem era Judas? Judas era um grande homem. Pronto, é isso que você quer saber? Judas era um grande homem. Por que grande homem? Porque ninguém é tesoureiro de uma empresa sendo uma pessoa qualquer. E se Judas foi escolhido para ser tesoureiro, é porque ele era uma pessoa importante. Mas ele traiu Jesus, aí é outra coisa. Aí vamos falar da fraqueza do homem, vamos falar do que aconteceu com ele, que ele foi dominado pela influência de Satanás, tudo bem, mas primeiramente procura saber as qualidades dele. Bom, Pedro foi escolhido por Jesus, chamado por Jesus, inclusive ele já era discípulo de João. Pedro e André, seu irmão, era discípulo de João. Ele, quando acabou o ministério de João, porque João foi preso, Pedro automaticamente saiu e foi acompanhar Jesus. Um zelo, um cuidado, alguma coisa. Outra coisa, era casado. É o único discípulo de Jesus, o único apóstolo de Jesus, que a gente tem certeza que ele era casado. Ouviu? E hoje eu li a história dele. A esposa dele acompanhava ele quando ele saía para visitar igrejas. Então, não era uma pessoa qualquer, era um homem de responsabilidade. Ele participou dos primeiros milagres de Jesus, acompanhou tudo muito bem de perto. Aliás, eu queria dizer para você que Pedro era aqueles discípulos que mais beneficiava os outros, porque ele era aquele aluno que
perguntava muito a Jesus. Ele tinha prazer de perguntar, porque ele não levava dúvida para casa. Eu lembro-me que eu li a história de Thomas Edison, que ele foi dispensado do colégio. A professora mandou ele para casa e mandou uma carta para a mãe explicando que ele não podia ficar no colégio porque ele era doente. Qual a doença de Thomas Edison? Ele perguntava muito, ele não aceitava as coisas pela metade. Então, assim era Pedro. Pedro, qualquer coisa, ele perguntava logo, ele não dava tempo. Ele respondia, talvez antecipado dos outros, ele perguntava. Era uma pessoa autêntica, positiva. Aliás, o seu nome, Pedro, foi o próprio Jesus que botou nele, porque sentiu nele resistência. Jesus chamou ele de Pedro, o nome dele era Cefas, transformou o nome dele de Pedro, porque Pedro quer dizer pedacinho de pedra. Então ele era um homem de qualidade, um homem de resistência, um homem de capacidade, muito robusto, muito forte, muito idôneo, muito capaz. Esse homem pertencia aos discípulos. Inclusive, ele tinha uma qualidade tão boa que Jesus separou 3 discípulos, ele era o líder. Quando Jesus queria fazer qualquer coisa, dar um anúncio de responsabilidade, querer que eles participassem de alguma coisa, principalmente, quer ver, a transfiguração. Jesus levantou de manhã, chamou Pedro, Tiago e João. Ele foi o único que mostrou para Jesus que sabia o que estava acontecendo, porque quando terminou, ele disse assim: Senhor, não é bom que façamos aqui 3 tendas, uma para mim, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Ele esqueceu até dele. Achou que tendo tenda para Jesus, para Moisés e para Elias já estaria resolvido. Os outros discípulos ficaram quietinhos, não falou nada. Aí, podia que Jesus dissesse assim: eu acho que ninguém entendeu nada, mas Pedro mostrou logo que entendeu. Pedro sabia que naquele momento ele tinha visto coisas extraordinárias, coisa que o próprio Jesus não quis que eles avisassem a ninguém, porque tinha um significado naquilo ali que era muito importante depois da ressurreição. Pois bem, Pedro é o único homem até hoje que andou sobre as águas. Pastor, mas ele não tinha nada que perguntar para Jesus se ele podia estar com ele. Mas ele perguntou. E quando Jesus disse vem, ele foi. Viu? Ele foi. Porque ele não tinha medo. Ele era corajoso, ele era camarada de decisão. E quando Jesus disse vem, ele foi. Quando chegou perto, mas ele fundou. Mas já estava pertinho de Jesus. Entendeu? Fundou, mas fundou perto de Jesus. Coisa boa quando você escorrega, mas que você está perto de Jesus. A criança, quando escorrega perto da mãe, geralmente a mãe não deixa ele cair no chão, pega ele antes de cair no chão. Então, que nós estejamos todo dia perto de Jesus, que é para quando nós escorregar, acontecer como aconteceu com Pedro. Fundou, mas Jesus pegou ele pela mão, botou de pé. E outra coisa, ele veio com Jesus para o barco andando sobre as águas. Então ele é o único homem que andou sobre as águas. Se você até hoje criticou de Pedro, porque Pedro foi falar com Jesus que queria estar com ele, e quando chegou na hora acabou fundando, olha, lembre, Pedro é o único homem que andou sobre as águas até hoje. Fora dele, só Jesus. Segundo, mas Pedro um dia, Jesus repreendeu o demônio dele. Sim, mas uma coisa, quem teve coragem de mostrar o sentimento, a tristeza de Jesus ser preso por aqueles homens que viviam incomodando Jesus todos os dias. Tudo que Jesus fazia era reprovado pelos fariseus, tudo que Jesus fazia era reprovado pelo sacerdote. Pedro já vivia chateado com aquilo, e acredito que os discípulos também, porque eu hoje não gosto de ficar acompanhando, de ver tantas críticas como faziam a Jesus naquele dia. Qualquer milagre que Jesus fazia, só porque era sábado, não podia fazer. A pessoa podia estar toda aleijada, toda doente, toda leprosa, tudo ruim, porém, se fosse no sábado, não podia fazer milagre. Aí criticavam de Jesus.
E Pedro já vivia chateado com isso. Quando Jesus disse que ia ser preso, que ia ser levado, ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser morto, ia ser sepultado, Pedro disse: não, peraí, para aí, vê se o senhor tem um bocado de cuidado com o senhor. Ué, se defende, se livra disso aí, não deixe eles fazer isso, porque sabia que Jesus tinha poder para isso. Ele só não estava entendendo bem o que Jesus estava falando. Aliás, isso é natural, porque muitas coisas dele naquele dia, o Espírito Santo ainda não tinha revelado. O Espírito Santo só foi revelado depois da morte. Então, naquela hora, Jesus reconheceu e disse para ele: para trás de mim, Satanás. Agora vocês viram a humildade de Pedro? Pedro podia ter saído dali chateado: nunca mais eu ando atrás desse homem, nunca mais eu sigo esse homem, ele me chamou de demônio, ele repreendeu o demônio de mim. Não, ele abaixou a cabeça, ficou quietinho, e o demônio foi repreendido, e Pedro continuou como discípulo de Jesus. Pois bem, lembra daquele dia que Jesus fez uma pergunta a todos os discípulos: escuta, que diz o povo que eu sou? E um falava uma coisa, outro falava uma coisa, falava outra, falava uma coisa. Dali a pouco Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Quem respondeu? Pedro, o Pedro falador, o Pedro que alguém podia chamar ele até de metido, porque ele toda hora respondia, toda hora perguntava. Foi ele que respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus revela tudo até o momento na vida de Pedro. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque em ti não revelaste a carne e o sangue, mas o Pai Celestial. Naquele momento, Pedro, aquela pessoa que acredito que muita gente criticava dele, acredito que até os seus próprios colegas não gostavam muito dele, mas uma coisa, ele teve a revelação do Pai Celestial. Falou tudo que era Jesus, falou tudo que precisava de falar. Foi Pedro que falou. Então, irmãos, quando você quiser falar de Pedro, para um pouquinho, procura saber quem era Pedro, de onde ele veio, como é que ele vivia, o que ele fazia. Ele era pessoa de preferência de Jesus. Jesus amava Pedro. Sabe por quê? Vamos à frente. Pois bem, no dia Jesus anunciou que ia ser preso, ia ser crucificado. Aí Pedro estava escutando. Jesus mandou perguntar se tinha espada. Antes Jesus tinha mandado eles ir pregar o evangelho, mas que não levasse espada, não levasse bolso, não levasse alforje, não levasse nada. Agora não, agora Jesus pergunta: há alguma espada por aí? Ele diz: tem duas. Sim, então tá bom, já chega dessas espadas. Só que o comentário antes tinha sido que Jesus ia ser preso. E Pedro pegou uma daquelas espadas, botou na cintura, e naquele momento Pedro estava lá no monte quando Jesus foi preso. E quando Pedro viu aquela multidão, Pedro achou que ele realmente tinha que agir. Porque ele tinha falado para Jesus que ele estaria disposto a tudo, até morrer por Jesus. Aí Jesus pegou e disse para ele naquela hora: Pedro, olha, uma coisa eu vou te dizer. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Essa palavra ficou no ar. Então, quando aconteceu aquilo, eu pergunto a você: Pedro podia deixar de negar Jesus? Estava escrito. Jesus tinha falado. Jesus tinha dito que ele ia negar ele. Então agora, querendo ou não, Pedro tinha que negar. Só que Pedro realmente era um camarada sanguíneo, e naquele momento que ele viu aquela multidão se aproximando, porque era muita gente, irmãos. Segundo o evangelista, olha, além dos soldados do templo, além dos amigos do sumo sacerdote, dos prefeitos do templo, aquela autoridade toda, a Bíblia diz que tinha uma corte italiana. Uma corte, ela é de
300 a 600 pessoas. Então, naquele momento, era gente demais para prender Jesus. Era muita gente, no escuro. E vem prender Jesus. Pedro olhou para prender um homem. E Pedro, não sei aonde ele arrumou tanta coragem, não sei se ele perdeu o juízo, o que foi, porque fazer o que ele fez ali era risco de morte. E Pedro deu uma espadada no pescoço de Marco, só que pegou na orelha, mas que ele deu na cabeça do pescoço, deu para cortar. E ele conseguiu cortar a orelha. Teve uma decepção ainda, porque Jesus pegou aquela orelha, colou lá no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Pedro ficou meio assustado porque, poxa, a minha intenção foi falha, né? Eu falhei. Eu pensei que eu estava ajudando Jesus e eu não estava ajudando Jesus. Mas uma coisa aconteceu com Pedro. Pedro não deixou Jesus. A gente descobre que João também acompanhou Jesus, mas cadê os outros 10? Cadê os outros 10? Judas a gente sabe que já tinha ido procurar resolver seus problemas e acabou morrendo. E os outros 9? Aonde foram? Mas Pedro estava lá. Pedro estava lá presenciando tudo. Ele via quando Jesus apanhava, quando Jesus levou aquele bufetão na boca, que sangue começou a sair. Ele viu quando batiam em Jesus, arrancava a couro das costas de Jesus. Pedro estava ali presente. E agora ele olhava aquele Jesus poderoso, que repreendeu o mar, que o mar obedeceu a ele. Aquele Jesus que quando chegou em Gadara, uma manada de demônio, uma legião de demônio respeitou Jesus. Aquele Jesus que fazia tantos milagres, tantos prodígios, que demônio fugia dele, enfermidade fugia dele. Agora ele vê aquele Jesus apanhando como se fosse uma criança com os braços amarrados. Quando perguntaram, você conhece esse homem? Eu não conheço ele não. Realmente aquele Jesus ali Pedro não conhecia, entendeu? Essa é a verdade. Aquele Jesus Pedro não conhecia. Jesus conhecia um Jesus poderoso, um Jesus milagreiro, um Jesus que fazia o mar calar, um Jesus que repreendia o vento, um Jesus que expulsava demônio, curava leproso, um Jesus que fazia milagre e até multiplicava pães. Mas aquele Jesus que apanhava ali do jeito que estava apanhando, ele não conhecia. Essa é a verdade. E depois disso ele negou mais 2 vezes. Pois bem, vamos à frente. Morreu Jesus, ressuscitou Jesus. Só uma coisa, vocês se lembram? Quando Jesus mandou recado para os discípulos, pelas irmãs, pelas Maria que foram ali ver ele no sepulcro, ele disse, ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Olha aí o nome de Pedro aparecendo outra vez. Olha como Jesus lembrava, gostava de Pedro. E a Pedro também. Então, quando deu aquela pescaria deles, que não conseguia pegar nada, já lá no mar de Betesda, que Jesus passou a noite vigiando eles, de manhã Jesus chamou eles, e quando João observou, João disse, e é Jesus. Pedro pulou na água. Pedro pulou na água porque diz a tradição, diz o evangelista, que ele estava nu. Só, irmão, que nu ali não é nu sem roupa, não. É nu no traje, é pouca roupa, não é? É pouca roupa. Por exemplo, quem estivesse naquele tempo de short ou de calção, ele estava nu. É como se hoje eu estivesse aqui pregando e eu estivesse somente de short, sem camisa. Alguém ia dizer, poxa, o pastor está pregando nu. Mas não é nu, conforme hoje nós vemos a nudez do jeito que é. Então, ele fugiu. Só que depois que Jesus dividiu o peixe, deu peixe todo mundo para comer, observe a quem Jesus foi procurar. Pedro. Aproximou de Pedro e foi perguntar a Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, eu amo, Senhor. Tudo bem, apacenta minhas ovelhas. Depois voltou, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Tudo bem, Pedro, então apacenta meu rebanho, apacenta meus cordeiros.
Depois disse: Pedro, você me ama? Ele disse: Ô Senhor, eu já te disse que te amo. O Senhor conhece tudo. Ele disse: então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, naquele momento, acabou de ver que Jesus realmente o amava. Jesus o queria, ele. Jesus não chamou, ele largou no meio do caminho. Jesus chamou ele e disse: você me ama? Amo. Muito bem, Pedro. Apacenta o meu rebanho. Vocês se lembram que no dia do Pentecoste, que eles estavam ali todos juntos e orando, e já pela manhã, depois de 10 dias, o povo chegou e começou a criticar e zombar a multidão, porque eles estavam falando língua, que eles estavam bêbados, estavam cheios de mosto. Você lembra quem defendeu? Quem levantou para defender a causa, a moral da igreja que já estava nascendo naquele dia? Não foi João, não foi Tiago, não foi Tomé, não foi Mateus, não, foi Pedro. Pedro levantou e diz a história que Pedro era um analfabeto, Pedro não tinha cultura. Ele levantou e disse: ô varões, esses homens aí não estão bêbados. São as primeiras horas do dia. Não há razão para ninguém estar embriagado. Mas aí ele começou a explicar, porque ele entendia, ele conhecia a palavra. E ele começou a explicar que aquilo ali era o Espírito Santo do Senhor que estava sendo derramado naquele momento sobre aquele povo. E aquilo que estava acontecendo ali eram línguas, mas línguas espirituais, língua dos anjos. E começou a pregar, e começou a anunciar o Evangelho. Olha, naquele dia ele pregou para mais de 14 nações naquele momento. Ele pregou para todas aquelas nações que representavam ali. E, segundo a história, a cidade de Roma, a igreja de Roma, ela como uma daquelas pessoas que ele pregou, que converteu ali naquele dia. E muitos daqueles que saíram convertidos dali fundaram igrejas, pregaram o evangelho por onde eles andavam. E Pedro naquele dia, ele pregou, diz a história, diz o evangelista, que Lucas, que ele ganhou naquele dia quase 3.000 almas. Você já viu um pregador? Conhece a história de um pregador, desses medalhões que andam aí, cobrando fortuna para pregar? Você tem algum deles aí que converteu 3.000 almas num dia? Pedro pregou e converteu quase 3.000 almas. Passou alguns tempos, não muito tempo depois, Pedro, que era homem de oração, juntamente com João, que era seu companheiro, eles foram ao templo. Chegou no templo, tinha um esmoleiro lá, que pedia esmola há muito tempo, mas nunca estava ali, mas nunca podia entrar no templo porque ele era aleijado. Naquele dia ele pede esmola a Pedro. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E pegou na mão do paralítico e colocou ele de pé. Olha aí, quem é esse Pedro? É um Pedro cheio do poder, é um Pedro cheio da graça, é um Pedro que foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo para ser uma bênção. Olha, eles pararam atônitos e começou a envolver ou a rodear pelos acontecimentos que tinham acontecido. Pedro aproveitou da ocasião, pregou o evangelho. Diz o evangelista que converteu naquele dia quase 5.000 pessoas. Um pregador simples, um pescador, um homem analfabeto, que de repente a igreja recebe através dele quase 8.000 membros. Quem é Pedro para você agora? Que depois que eu falei isso tudo com você, quem é Pedro? Um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Um homem organizador. Você sabe que quando morreu Judas, que eles reuniram, ele viu que só tinha 11, ele disse: não está certo isso. Nós éramos 12, nós não podemos ficar só em 11. Vamos escolher um homem que
que conhece, que conheceu Jesus, que serve para ser testemunha de tudo que Jesus fez, e vamos completar esse lugar, vamos lançar sorte e vamos colocar no lugar de Judas para não ficar incompleto. Foi Pedro que fez isso. Sabe quem pregou o evangelho para os gentios e derrubou logo as muralhas da circuncisão? Pedro, quando pregou na casa de Cornélio. Olha aí, que Pedro é esse? Pedro, o homem de Deus. Pedro, o escolhido de Deus. Pedro, aquele homem que muita gente critica. Diz a Igreja Católica que ele é papa porque ele morreu em Roma. Não, a história não diz isso. A Bíblia e nem história nenhuma diz que ele foi papa, que ele teve em Roma, sim, morreu em Roma, junto com Paulo. Paulo morreu, logo em seguida ele morreu, que Nero mandou matar ele, mas não que ele tivesse nem dirigindo igreja naquele lugar. Mas diz os ebionistas, que em algum livro apócrifo, dos livros apócrifos, que Pedro foi fundador da igreja de Roma. Não existe história nenhuma disso, porque Pedro terminou os dias dele mais assim ajudando as igrejas da Ásia, onde Paulo fundou, como João também, evangelista, foi pastor da igreja de Éfeso, e eles passaram por ali, mas não que ele tivesse essa honra de ser Papa de Roma, Bispo de Roma, não. Outros também dizem que ele tem a chave do céu, que Jesus falou que daria a chave a ele. Não, aquilo ali são má interpretação. Quando Jesus falou em chave do céu, Jesus já tinha tirado do Pedro para falar da igreja invisível que havia de nascer de pessoas como um Pedro, e como eu e como você. Jesus já estava falando nisso. Só que há poucos tempos eu dizia para alguém: se você quer a chave do céu, eu tenho ela. Eu tenho a chave do céu. Como Pedro tinha a chave do céu. No dia do Pentecoste ele abriu o céu para quase 3.000 almas. Dias depois ele abriu o céu para quase 5.000 almas. Nós também, irmãos, temos a chave do céu, como Pedro tinha. Nós podemos abrir os olhos do cego, do ignorante que não conhece Jesus, para ele entrar no céu. Nós podemos fazer isso, porque nós temos a chave. Essa chave da porta, que é Jesus, está nas nossas mãos. É só você anunciar que ele é o único, eterno e suficiente Salvador, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Todas aquelas pessoas que resolver aceitar esse Jesus, eles serão salvos e as portas estarão abertas para ele. Então, Pedro tinha a chave? Tinha. Eu tenho a chave, você tem a chave. É só anunciar o evangelho como Pedro anunciou, é só pregar a verdade, que você vai ver o céu se abrir, as portas do céu se abrir e almas entrar no aprisco celestial para reinar com Jesus. Pois bem, meu irmão, aqui eu deixo as palavras e preste atenção quando você for falar de alguém. Procura saber se as suas palavras têm fundamento, se as suas palavras têm lógica, se as suas palavras têm razão. A Bíblia manda nós pregar com sabedoria, com inteligência. Qualquer sabedoria que não vem da parte de Deus, ela é diabólica, ela é carnal. Então não seja sábio de condenar a pessoa por qualquer razão, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso. Jesus nunca criticou ninguém e nem deixou esse direito para nós criticar também. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a todos vocês que participou conosco nessa noite. Espero que muito breve nós possamos receber vocês no nosso templo, que nós construímos para isso. Aliás, o texto bíblico inicial falou da casa do Senhor, não é? E a alegria que o povo de Israel tinha de ir na casa do Senhor. E eu também tenho muita alegria. Tenho muito prazer de estar na casa do Senhor. Não é? Chuva não me atrapalha ir na casa do Senhor. Mas infelizmente nós estamos nessa situação. Mas a oração que faço, a vontade que eu tenho, é que muito breve eu possa dizer:
vá até o nosso templo e ali nós estaremos para te receber de braços abertos para oferecermos um culto de louvor e de gratidão a Deus. Até domingo, se Deus quiser, a Escola Bíblica Dominical, nós estaremos transmitindo outra vez para você. Está uma benção a Escola Dominical e eu estou sentindo muita falta porque a Escola Dominical está sendo ministrada para só uma classe, a classe de adulto, e a classe de discipulado não tem, as outras das crianças não tem, e eu estou triste, mas o que eu devo fazer? Vamos suportar isso até o momento em que Deus quiser. Uma coisa eu sei, o deserto pode durar 40 anos, mas nós vamos chegar em Canaã, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade e por você que participou conosco. Muito obrigado. Deus abençoe você. Que Deus esclareça você tudo aquilo que você tem dúvida e você possa se tornar sábio no Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos deu. Louvamos pela chuva que cai. Louvamos pelo ar puro que nós respiramos. Louvamos pelo cuidado que o Senhor está tendo conosco. A tua serva, Senhor, disse que, graças a ti, não temos ninguém da nossa igreja, aliás, nem daqui das igrejas de perto, sei de nada de notícia desastrosa, mas só sei de notícia boa, graças a Deus. E que o Senhor continue nos abençoando, que nós sejamos vitoriosos em tudo, que assim como Ele guardou Ananias, Azaria e Misael do fogo ardente ali na fornalha de Nabucodonosor, que Ele possa nos guardar também dessa maldita enfermidade, essa maldita peste que está espalhada pelo mundo todo. Assim como Ele protegeu Daniel na cova dos leões, que Ele nos proteja também para que essa pandemia não venha destruir ninguém da igreja do Senhor. Pai Celeste, leva-nos da tua paz, abençoe a cada irmão e cada irmã, dá graça, força, poder e sabedoria, guarda cada um de nós debaixo da tua mão poderosa, que o amor de Deus, que excede a toda compreensão humana, que vai além dos nossos pensamentos, e a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre, todos digam amém comigo.